de muitas gerações, e ela não sabia que era judeu, eu escondi. Primeiro, vejam, eu tinha vergonha por ter sobrevivido e pensava assim: se um dia, por acaso, eu vou ter uma família, eles não vão passar por isso que eu passei, eu não quero. Veja bem como é o destino. Eu tenho 5 filhos, 2 filhas de fabricação própria e 3 terceirizadas. E essas minhas, não, uma na realidade, a minha filha mais velha é a minha cunhadinha. Rapidamente. A minha mulher, quando eu tinha 12 anos, ganhou uma irmãzinha. Ela já tinha uma irmã mais velha, mais nova que ela. Quando ela tinha 15, a mamãe morreu. E 6 meses, 8 meses depois, o pai morreu. Então encostou essa menininha na titia e foi cuidar da vida dela, trabalhar. E a irmãzinha mais nova casou, pediu para a família para emancipar ela e casou com um sujeito, sei lá de quantos anos mais velho. E quando nos casamos, essa moça já tinha 6 filhos, um filho de 6 anos e uma menininha de 60 dias. Quando nós casamos, nós já casamos em 13, inclusive minha filha mora em Santos. Ela já foi famosa em Santos porque ela tinha um marido jogador de futebol que não é da geração de vocês, foi jogador em Santos, chamava Cacalo, era ponta esquerda, mas ninguém deve conhecer. Mora até hoje em Santos. Na realidade, então, ela é minha cunhadinha, mas é nós que criamos. E essa moça, a irmãzinha intermediária, ela foi fazer uma cirurgia e morreu de choque anafilático, e nós herdamos 6 crianças. Eu não tinha ninguém no Brasil. Os 4 nos distribuímos na família da Terezinha e os 2 meninos que são nossos filhos hoje. Essa é a explicação. Mas, enfim, nós estamos falando... Nossa Senhora, eu enveredei, perdi o fio da meada. Mas é o que eu queria dizer para vocês, voltando ao nosso assunto, que eu fiquei assim jogado campo em campo, e depois nós fomos postos um trem, onde nós fomos esquecidos. Dia 1º de maio, de repente nós vimos aquela fresta lá, uma coluna de tanques. A gente pensava que eram russos porque tem uma estrela amarela, mas não, eram americanos. Eles abriram os vagões. Quando eles nos viram, eles choraram como crianças. Choraram assim de choro convulsivo e começaram a enfiar a mão no braço da roupa deles e jogar coisas para nós. Banana encapada em chocolate, umas conservinhas assim, uma latinha de conserva de Remendex, presunto, ovo, barra de chocolate, fruta seca, tal. Eu não tinha condições de comer, ainda bem, porque muitos morreram que o estômago não conseguiu processar a comida. E também, vocês têm ideia, a gente não estava em condições assim muito, vamos dizer, nem higiênicos e nem saudáveis. Eu pesava naquele dia uma hora e meia depois, chegou uma coluna de caminhão com enfermeiras, com caminhões com geradores de vapor e de água quente e tinas para jogar nossa roupa no fogo e nos limpar.
Eu pesava nessa época, nesse dia 28 quilos. Eu tinha sarna, furúnculos, piolho, percevejo, muquirana, tudo que é bicho que vocês podem imaginar. E fazia quase uns 20 meses que eu não tinha tomado mais banho. Na primavera, quando a neve derretia, a gente se enrolava, sabe, nas posses com roupa e tudo. Quer dizer, roupa. Acho que você já deve ter visto aquela roupa de prisioneiro de estado, claro, em frangalhos, sem sapato. Sabe, gente, hoje acontece uma coisa comigo. Nós estamos passando por um inverno, né? E passei frio. Nossa, esse inverno como passei frio. Minha mulher passar ferro na cama antes de deitar. Ela deita antes para esquentar a cama. Eu sou casado há 59 anos, a coroa é uma maravilha, viu? Mas então, eu fico pensando como que eu sobrevivi um inverno a 22, 24, 28 abaixo de zero. Vocês podem imaginar, porque depois de 12, 10, 12 é tudo igual, né? Mas, olha, isso aí é tudo... Se eu forçar aqui agora, se quiser, eu abro o meu dedo, esse aqui, que não vai sangrar, mas vai ficar aberto. Mal tem pele aqui na minha orelha, aqui está faltando, no meu nariz, os meus dedos. Bom, eu sou uma mapa geográfica por dentro, por cima, né? Tá, claro, depois de muitos... sim, eu tenho também umas estilhaças que tiraram depois, que os americanos, quando o nosso trem estava parado, pensou que era um trem militar, porque no início, no fim do trem, tinha um canhão antiaéreo. Então os alemães abriram e pediram que a gente jogasse a nossa roupa em cima do vagão para americanos saber que já éramos prisioneiros. Mas como a gente já tem uma certa prática de campo, eu e meu amigo, como eles deixaram a porta aberta, nós baixamos e ficamos segurando a roda do vagão para ter mais uma antiparo antes de chegar mais uma bala, porque tinha gente no vagão, mais gente dentro do vagão que não vivia mais, que ainda estava vivo. Então era mais uma chance, né? Aí uma bala caiu, bateu e minha perna ficou cheia de estilhaços. E no dia da libertação minha perna era preto, parecia um poste de eletropaulo. Quando tiraram aquele líquido tudo e as balas, ficou que nem uma caneta Bic. Você pode imaginar de uma pessoa com 28 quilos com 16 para 17 anos. Mas engraçado como o organismo da gente é fantástica. Isso foi no dia 1º de maio, são 31 dias, mais 17, 48 dias eu me pesei, e eu já pesava 55 quilos. Dobrei o peso. Também eu comia e roubava comida de todos, tanto dos americanos como dos alemães. Sim, porque existiu como que chamaria? Imagina um saque livre, eu entrar na sua casa, tirar seus óculos, o seu relógio, e você não podia reclamar, porque você era alemão. Na realidade, o pessoal estava roubando de volta que eles tinham roubado, que eles tinham saqueado a Europa tudo. Olha, tinha gente que fez fortuna, que já fundou, já garantiu a sobrevivência para o resto da vida. Tinha gente que já era organizado. Eu não, eu só roubava comida. Falando em roubar comida, olha como a gente é. Eu nos arredores lá de uma cidade, Munique, lá a gente ouviu lá uns barulhos, lá numa espécie de um sítiozinho,
um barulho assim que não era de gente, e nós descobrimos, era uma espécie de uma horta onde tinha alface. Esses alfaces, claro, que a gente arrancou, botou embaixo do braço. Aí quando virou uns coelhos. Nossa, claro que nós, sempre junto com meu amigo, claro, abrimos a porta, um coelho embaixo do braço e voltamos lá para nossa toca lá, que nós ocupamos lá. Você fazia o que queria nessa hora. Mas daí o problema para cozinhar o coelho, precisa matar o coelho. Não, nem ele nem eu não tinha coragem. Aí nos arranjamos um sócio russo. O russo chegou lá, ele tinha um canivete, torceu o pescoço, num instante descascou o coelho, tirou um terço combinado, aí deu para o coelho. E a gente, sabe como que a gente cozinhava? Em capacete, sabe o capacete de soldado? E não tinha panela. E assim que a gente vivia. E olha, eu engordei, meu amigo também, meu amigo tinha também tido uma cirurgia depois que eu ajudava a carregar ele. Lamentavelmente ele morreu mais tarde. Esse homem fez uma carreira bonita, ficou um homem famoso lá na Europa, diretor de cinema. E foi assim. E vocês veem que o organismo da gente como se refaz. E por falar em hoje, quando eu fico pensando com esse frio, e até hoje eu me pergunto, como que eu sobrevivi sem sapato, sem meia, enrolando quando tinha meu pé em saco de cimento. Aliás, o saco de cimento era uma coisa formidável. Servia para você comer, mastigar saco de cimento. Inclusive o barbante que costura o saco serve para você pôr embaixo do teu casaco que não tem nada, como um pullover. Serve para você deitar em cima. Então, tinha várias utilidades. O resto era o resto. Mas, voltando ao dia da libertação, outro detalhe que eu me lembro, que depois que rasparam a gente, eram enfermeiras americanas, né, mas com a roupa de amianto, que nem apicultor mais ou menos, para não ter contato com a gente, né? Elas precisavam se cuidar, lavavam, escovavam, montaram uma barraca, já logo camas, pijama da Cruz Vermelha. Eu pensei, esse é o céu, né? Eu estou morto e... porque tinha mais uma coisa muito engraçada. Você se degrada tanto no correr da carruagem, das coisas, que você não se lembra mais que você é gente, sabe? Você não lembra do teu nome, você tem uma imensa uma sensação que, assim, uma sensação nebulosa do resto que não seja comida. Você só pensa em comida. Você dorme, levanta, porque a fome é muito engraçada. Existe a fome fisiológica, a tua barriga vazia, e o psicológico, que você sabe que você vai receber uma comida que não vai dar nem para começar, que vai ser uma porcaria, você vai continuar com a mesma fome. Aliás, eu tinha um sistema, eu comia, essa aí eu não conheço a palavra virtual, esse veio só com computador, né, virtual, né, e eu jantava virtualmente. Eu fechava, não tinha cama, a gente dormia no chão. Eu fechava os olhos e eu imaginava assim, grudado na parede, uma fileira de uma espécie de um armário. Eu não sonhava em geladeira, isso aí nem existia, acho que geladeira nessas alturas. E eu selecionava numa das portas
tudo que é pão, pão branco, pão de milho, pão de centeio, pão doce, ciabatta, na outra queijos, gruyère, emmental, brie, camembert, na outra salames, conhecia as comidas. Aliás, a gente só pensava nisso. Presunto, salame, linguiça, depois doces, mel, geleias e tal. E eu fabricava meus sanduíches, eu compunha, abria o armário, cortava o pão, fazia os sanduíches e comia e adormecia assim. A comida, depois que eu fiquei sabendo, eu leio muito sobre o assunto, eu sempre estou lendo alguma coisa. Essa é uma coisa que eu não sofro, não, mas esse assunto não me deixa. Eu não vivo em função disso, eu gozo e aproveito a vida tanto quanto vocês, mas esse assunto não me deixa. Eu não vou dizer nenhum instante, mas não tem nenhum dia na minha vida que eu não me lembro do que aconteceu, da vantagem que eu estou levando hoje por ter acontecido aquilo, e apesar disso eu estou por aqui. E minha mãe me falta até hoje, dela eu me lembro diariamente. Mas eu estava dizendo da comida. A comida eram os prisioneiros entre eles. O assunto só era comida, comida, comida. Gente famosa, eu conheci um, por exemplo, que estava conosco, um prêmio Nobel de Química, um professor húngaro, discutindo com outro, falando: não, sua mulher é uma idiota, ela te servia cacau com chantilly e ainda punha 2 pedras de açúcar. Que barbaridade, sabe? Tudo estava mentindo, todo mundo fantasiando. A mesma coisa que eu fazia, eles também faziam. A comida tem uma importância terrível na sua vida. Produz coisas que vocês... vamos mudar de assunto. É isso, gente. Não tem mesmo pergunta para vocês fazerem? Pois não. A maior lição que o senhor tirou depois de ter passado por toda essa trajetória? Eu não entendi isso. Qual a maior lição que o senhor tirou após a trajetória? Qual é a minha lição? Qual é a lição? Olha a vantagem que estou levando. Para começar, eu estou aqui, nós estamos conversando. Você veio para cá livre. Você está aqui porque te interessa estar aqui. Ninguém te deu chutes, pontapés e chicotadas para você chegar na escola. E você chegou pelo caminho que você quis. Veja a tua camisa como está limpinha, a tua roupa está limpa, tua barriga está cheia, você está meio de gente, você vai onde quiser, pode falar com quem você quiser. Você quer mais do que isso? O que mais você precisa? Opa, eu vou te dar um exemplo. Quando eu já estava me recompondo, eu já sabia, até me lembrava já o meu nome, eu estava assim sentando na beira de um lago lindo no sul da Alemanha, no pé dos Alpes. É um cartão postal de maravilha, e eu fantasiando. Onde que eu vou estar daqui a 5 anos? Onde que eu vou estar daqui a 10, a 15? Claro que o Brasil sempre é presente na minha cabeça, né? O que eu quero da vida? Olha as máximas que eu estabeleci para mim na oportunidade. O dia que tiver um sapato que não entre água, ainda por luxo eu ter um par de meia lá dentro, no inverno, uma roupa limpa, livre de insetos e bichos, eu, saudável, minha pele inteira, sem coceira, sem as feridas.
eu ter um paletó onde tem um bolso desse tamanho, onde eu possa colocar uma fatia de pão desse tamanho, e eu determinar na hora de comer, não a minha fome faça me devorar. Eu digo, não, eu vou comer só às 6 horas da tarde. E eu posso chegar até às 6 horas da tarde, me controlar para não devorar tudo na hora. Eu podendo ir para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, sem ninguém me dar chicotada, me enfiar nada no meu pescoço para eu ficar na minha fila, eu vou ser o homem mais realizado do mundo. Você quer mais? Qual a minha lição que eu tirei? Eu vivo cada dia maravilhado com a minha família que eu tenho, com a minha liberdade que eu tenho, com as minhas coisas que eu tenho, os meus livros, os meus discos, eu podendo conversar com vocês, podendo ouvir o que eu quero ouvir, podendo me comunicar com pessoas que eu quero. Essa é a lição que eu trago da vida. Agora, se você tiver, apesar que o horizonte de vocês está abrindo agora, mas mais tarde vocês vão perceber que se você quiser se olhar, sair de você e te olhar de frente, a tua vida é muito justa, é dividida de bons e maus momentos, de sucessos, de fracassos, de ilusões, de desilusões, mas sempre no equilíbrio, viu? Não existe ninguém mal bafejado pela sorte. Você faz da sua vida. Você faz da sua vida. Ok? Deu para mais ou menos entender? Pois não. Pois não. Vou pegar o microfone só para o pessoal do fundo também ficar sabendo. Querido, deu para perceber que o senhor preza demais o aspecto de liberdade, de arbítrio, do seu poder de decisão. Eu queria tocar num assunto também de experiências de amigos que vieram na mesma época. Eu tenho um cunhado judeu que veio fugido da Tchecoslováquia. E naquela ocasião ele perdeu simplesmente todos os bens materiais, empresa, casa, etc. Na época da invasão, a Alemanha, desculpa se eu erro os nomes, ok? Os alemães, a Alemanha fez um saque de joia, ouro, dinheiro, bens, etc. Eu queria saber o posterior. Quando o senhor chegou ao Brasil, se teve algum mecanismo, algum meio de você rever algum bem patrimonial, se isso interessava ou se aquilo já nem interessava mais? Se teve alguma ajuda para o senhor rever os bens da sua família na Europa? Só um minutinho. Você não quer responder sentado? Só dá mais uma hora em pé? Tem certeza? Sem problema. Você quer que eu sente? Não, não. Conforto apenas. Você se importa se ele descansar um pouco? Não, imagina. Se o senhor quiser, você deixa à vontade, por favor. Eu vou responder a sua pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu venho de uma família que não gosta de contar vantagem, não sou igual que aquele pessoal chega aqui, nunca viu tanto bem, um banheiro tão lindo como tem no Brasil. Ele fica contando que lá na Itália que nem tinha onde tomar banho, ele tinha banheiro em mármore, né? Vocês conhecem esse tipo, mas vamos lá. A minha família realmente tiraram tudo dos meus avós e tal. Eu fui único, por parte do meu pai, foi o único sobrevivente. Um que quase sobreviveu, que se disfarçou de chofer de soldado húngaro, e era chofer da SS dos alemães. Descobriram uma semana antes, os russos chegaram, que ele era judeu e enforcaram, coitado, era irmão do meu pai. O único sobrevivente, perdão, um adentro, que eu pensei que tinha morrido e tinha sobrevivido, foi meu pai, que eu encontrei vivo 38 anos depois de ele ter pensado que eu morri e eu pensar que ele tinha morrido. Eu encontrei circunstâncias que dá para
escrever uma novela aí para o canal, para o Globo aí, que é muito interessante a história. Não vou contar aqui, que é meio complicado, mas foi o único que encontrei vivo de volta. Falando em bens, os alemães, quando eu comecei a falar com vocês, eu falei um nome que chamava Adolf Eichmann. Esse sujeito era especialista em transportes, ele que liquidava, ele que mandava o pessoal para o extermínio. E ele tinha um sistema, um know-how que ele aplicava com a prática, quando a Tchecoslováquia foi uma das primeiras conquistas deles, né, que aconteceu quando eles fizeram Moravia e Boêmia como protetorado do rei, do Reich, perdão, da nação. Eles não tinham esse know-how ainda, mas quando que eu conheço, no caso da Hungria, já com bastante, vamos dizer, experiência, já com prática, eles mandavam fazer uma comissão, que eles chamavam de UNRWA, que comissão de judeus, e falavam: eu quero 55 quilos de ouro e não sei quantos quilates de brilhante em 24 horas, se virem, senão eu vou mandar 2 transportes. E eles contavam mesmo que não era para voltar. Dessa forma, da minha casa, é engraçado que quando eu voltei do campo de concentração, depois da guerra, desci do trem e esse é meu amigo, e o caminho me levou a passar à frente da minha própria casa, e eu parei lá, e tinha um estranho que me mandou sair de lá rápido, que ele não me conhecia, não tinha nada a ver comigo, que aquela casa não era minha. E eu ainda, com aqueles resquícios de medo das pessoas, e nem discuti. E te conto mais, eu nunca fui reclamar nada. Eu sou o único herdeiro por parte do meu pai de todos os bens que vários. Bom, vamos parar por aqui. Eu não era dos mais pobres, mas eu nunca reclamei nada, nunca reconquistei nada. Agora, eu lamentei sim da vida dos meus avós, que trabalhavam que nem, e viviam com restritos e com pouco conforto, para depois não aproveitar. Mas a minha avó tinha um bocado de joias, com certeza que alguém se lucrou com aquilo. As indústrias, depois da guerra, que a minha família tinha por parte da minha mãe, recebemos de volta, mas depois o regime mudou em 49, virou a ditadura do proletariado, e depois eles tiraram, mas o meu pessoal, esses 4 que sobreviveram, se acomodaram muito bem, mas nós nunca fomos. E quando vieram me procurar depois da guerra, vieram procurar aqui no Brasil, para abrir um processo contra a Alemanha para receber uma indenização. Eu confesso para vocês, eu não vejo, talvez eu nem me faria bem de eu pensar que, coitada da minha mãe que saiu pelo chaminé, agora eu tenho um cheque porque ela foi. Bom, desculpa. Mais alguma coisa, Eliane? Antes de a sua família ser mandada para o campo de concentração, quando você falou da escola. Oi. Quando o senhor falou da escola, que o senhor já era perseguido na Hungria pelas próprias pessoas de lá, a sua família nunca pensou em fugir, em se mudar? Ou vocês não esperavam que fossem ser mandados para o campo de concentração? Eu te respondo. A minha família era uma família de idiotas. Porque o único que eu tenho parente